Na questão número 2, nos diz o seguinte: considerando o seguinte gráfico de uma função definida por partes, responda qual é a lei da função, onde y igual a f de x, para o intervalo de 0 até 4, ou seja, x maior ou igual a 0, menor ou igual a 4. Pessoal, esse é o gráfico da função, esse é o intervalo a ser analisado. Dentro desse intervalo, ele tem uma determinada função, dentro do outro intervalo tem uma outra e por aí vai. A cada parte dessa que o gráfico muda de direção ou muda de comportamento, ele é determinado por uma função diferente. Aqui nós temos as coordenadas 0 e 0 e 4 e 4. Nós vamos analisar de forma analítica porque visualmente seria possível definir que essa função era uma função identidade, por ter coordenadas com elementos iguais. Já ficaria tranquilo para afirmar que essa função é f de x igual a x. Mas por ser o objetivo do terceiro ano, de trabalhar com geometria analítica e de recordar todos aqueles conteúdos que vocês já viram, é interessante pegar esses dois pontos e colocar eles na função para que vocês possam encontrar analiticamente essa função. Exemplo, a função do primeiro grau genérica ela é y igual a x mais b. Então, no lugar do x eu coloquei um zero, no lugar do y um zero também, porque a coordenada significa isso, que quando o valor de x for zero, o valor de y também vai ser zero. E resolvendo essa conta, 0 vezes a zero, e aqui temos b igual a zero. Já sabemos o valor do coeficiente linear, agora falta descobrir o coeficiente angular. Então vamos lá. No local do x eu coloco 4, significa que quando x for 4, o y vai ser 4 também. É isso que essa coordenada significa. Então 4 vezes a, 4a. Então temos 4 é igual a 4a mais b. Substituindo a primeira equação que nós encontramos, já sabemos que o b é igual a zero. Então fica 4 igual a 4a mais 0. Temos que 4 é igual a 4a. Dividindo ambos os lados por 4, eu tenho 4 dividido por 4, 1, e 4 dividido por 4, 1. O 1 que fica na frente do a, nós não precisamos colocar, do coeficiente a. Então, eu tenho a igual a 1. Já descobri os dois coeficientes, e agora, nessa função do primeiro grau, eu posso determinar que o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Quando eu multiplico 1 por x, eu tenho x. Y é igual a x, x é a nossa lei da função, como eu havia falado anteriormente. É uma função f de x, onde o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Isso configura uma função identidade. Já no intervalo inferior, que é o intervalo de 4 até 7, ele parte do número 4 e vai até o número 7. Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos pensar que o f de x é igual a 2. Por quê? Olha só, pessoal, para qualquer valor que você jogar dentro desse intervalo, ele vai retornar como 2. Então, isso configura uma função constante onde o a é igual a 0, porque não tem inclinação. Então, por isso que essa reta fica exatamente horizontal, fica paralela ao eixo x, devido a não ter inclinação. No item B, nos pergunta qual é a imagem da função. A imagem, pessoal, é todo aquele conjunto de números que vão ser resultado dentro da nossa função. Então, do intervalo de 0 até 16, todos os valores de y encontrados têm um ponto máximo, que é o 8. Então, o máximo que nós encontramos aqui é 8, por isso nós podemos falar que a imagem são valores de y dentro do intervalo de 0 a 8, ou na notação de conjunto pode falar que a imagem é qualquer y pertencente aos reais, tal que o y seja igual, maior a 0 ou igual, menor a 8. É esse o intervalo da imagem. Já no item C, nos pede para definir, determinar o f de 14, o f de 14 e a função da função de 14. Isso, pessoal, acontece da seguinte maneira. Vamos pegar um outro gráfico novo para não embolar. Eu tenho f, a função, onde o x é igual a 14. Isso está me pedindo o seguinte, analise o gráfico, olha aqui, quando o x for 14, qual que é o valor de y, qual que é o valor que ele vai retornar? Então, quando o x for 14, o valor é 6.
Eu descobri, né, o primeiro f, que é o f de 14, é a função de 14, e agora eu vou descobrir quanto que é a função de f14, porque eu já sei o valor de f14. Então, de f, quando x é 14, é 6, não é? Agora basta eu calcular o f de 6. Então, para eu calcular a função quando x é igual a 6, eu olho aqui, quando x é igual a 6, qual que é o valor de y? O valor é 4. Então, f de 6 é igual a 4. Já no f do f14, nós precisamos apenas lembrar que o f de f14 nós já calculamos que era 4. Então, basta nós substituirmos tudo que está aqui em preto e vermelho por esse valor que nós calculamos, que é 4. E aí, na hora de encontrar o f, né, a função, quando x é igual a 4, eu parto aqui no x do 4 e vejo que ele resulta exatamente no 4 novamente. Então, os três resultados são esses, 6, 4 e 4. No item C, nos pergunta quantos elementos tem neste conjunto. É o conjunto A, onde o primeiro elemento é 10, o outro f de 10, o outro f de 10, e o outro f de 10. E reticências. Pessoal, reticências simboliza, né, que teríamos infinitos elementos aqui, porém eu acho que a ideia da atividade é o seguinte, calcular primeiramente, então vamos pegar o f de 10, é igual, aqui quando você joga no gráfico você vê que ele é igual a 6, então o f de 10 nós já sabemos que é 6, encontramos o f de 10, fica tranquilo calcular o f do f de 10. Então quando vamos calcular o f do f de 10, substituímos, né, a função aqui de 10 por 6, e aí calculamos f, né, quando x é igual a 6, o y vai ser igual a 4, né, o f de x vai ser igual a 4. Então, já que nós sabemos o f de 6 igual a 4, fica tranquilo, porque tudo que está em preto e vermelho nós já sabemos o valor, e nós vamos calcular que o f aqui é igual a 4, porque eu tenho um f de 6 igual a 4, agora fica tranquilo também para encontrar o f de 4. E aqui, o que acontece quando eu tenho a função, quando o valor de x é igual a 4? Vocês percebam que os valores vão se repetir, porque tudo que está em verde, preto e vermelho, eu tenho dentro desses parênteses, e o último parênteses que nós vamos calcular é essa função aqui, que está em roxo, que vai calcular o f de 4 novamente, que vai ser 4. E aí, na hora de dar essa resposta, eu preferi falar que esse conjunto vai ter 3 elementos, porque acredito eu que a ideia era que vocês conseguissem visualizar que essas funções aqui, que vão aparecer de formas diferentes, várias vezes, infinitas vezes, elas sempre vão resultar em 4. Então, independente dos valores que vocês coloquem aqui, da quantidade de f's que você coloque, vai ser 4. E aí coloquei que tem 3 elementos diferentes, né, digamos assim, para ficar mais correto, que é o 10, o 6 e o 4. Porque o 4 vai aparecer infinitamente, mas é o mesmo elemento escrito de formas diferentes. Então, repara, pessoal, eu coloquei 3 elementos diferentes, né, esse conjunto. Pode-se entender que talvez seriam infinitos por ter reticências, mas acho mais produtivo colocar que são 3 elementos diferentes e finalizar a atividade com essa ideia, né? Pensando que qualquer valor aqui seria 4. No item E, nos pede o seguinte, nos pergunta para que valores de x se tem y igual a f de x igual a 5. Pessoal, visualmente, bastaria a gente vir, né, no eixo y, olhar que esse nível seria do ponto do valor de y igual a 5 e projetar no gráfico. Veremos que ele corta o gráfico aqui em 4 vezes, né? Ele corta o gráfico. Essas 4 vezes que corta o gráfico refere-se ao valor de x, aproximadamente 7,5 aqui, e por aí vai. Porém, acho benéfico vocês começarem a trabalhar sempre com a geometria analítica, porque a ideia desse terceiro ano é o propósito desse conteúdo e uma oportunidade boa para que vocês possam recordar que quando nós temos uma função, né, que todas são compostas por retas, essas sentenças, uma função do primeiro grau é representada pela lei y igual a x mais b, nós podemos calcular essa lei da função e encontrar esse valor que nós queremos.
E na busca dessa lei da função, é preciso lembrar que o coeficiente angular, a variação, né, a inclinação da reta, é determinada por A, igual à variação de y, e a variação de x. Então, se você pegar dois pontos, seria yb menos ya, xb menos xa. Então, vamos pegar dois pontos. Primeiro, esse ponto no início dessa sentença e o ponto no final da sentença. Quando o ponto A é 7,4, ou seja, o elemento x referente a 7, o elemento y referente a 4. O ponto B é o elemento x referente a 9, o elemento y referente a 8. Então, quando nós vamos nomear o ya, xa, yb, xb, nós organizamos da seguinte forma: 8 menos 4, yb menos ya, e xb, 9, e xa, 7. Então, eu tenho 8 menos 4 e 9 menos 7. 8 menos 4 é 4, 9 menos 7 é 2, e aí eu tenho 4 dividido por 2, que é 2. Encontrei a inclinação, o coeficiente angular dessa reta. Já que eu encontrei a inclinação, eu vou pegar o mesmo ponto, o ponto A, e imaginar o seguinte. Nessa reta aqui, para descobrir o coeficiente B, pessoal, nessa função, quando eu substituir o x por 7, o valor de y tem que ser 4. Então, é isso que eu faço aqui. Quando o x for 7, o valor de y tem que ser 4. Então, 2 vezes 7 é 14 e 4 já estava ali, só tiro do parênteses. 4 é igual a 14 mais b. Realizando aquela ideia, né? O 14 está positivo, passa para lá negativo. E aí, menos 14 mais 4 seria menos 10. Isso acontece, turma, porque no final das contas, você subtrai o 14 dos dois lados. Então, quando você subtrai 14 dos dois lados, aqui fica 0. E aqui fica 4 menos 14, que é menos 10. Então, temos o seguinte, né, a seguinte lei da função, y igual a 2x menos 10. Agora que eu encontrei a lei da função, exatamente, eu posso imaginar que o y vai ser igual a 5, então eu tenho que y igual a 2x menos 10 para y igual a 5, quando eu vou igualar 2x menos 10 igual a 5 e realizar a operação. O 10 está negativo, passa para lá positivo. Lembra, né? Aqui ele está subtraindo, do outro lado ele está adicionando, exatamente porque você, no caso, adicionou 10 dos dois lados. Então, você precisava adicionar 10 aqui para cancelar. 10 menos 10 mais 10 é 0. Então, se você fez isso de um lado da equação, você precisa fazer do outro. Por isso que fica 2x igual a 10 mais 5, que é 15. Então, fica 15 igual a 2x. 15 eu vou dividir por 2, assim como 2x. Por quê, turma? O objetivo é deixar a variável sozinha, né? É deixar essa incógnita sozinho, o x sozinho. Só que tem um 2 que está acompanhando o x. Então, para que eu possa eliminar, teoricamente falando, esse 2, eu vou dividir por 2 desse lado. Só que eu não posso fazer numa equação uma coisa apenas de um lado, senão ela perde a noção de equilíbrio, perde o equilíbrio. Então, eu vou dividir por 2 do outro lado também. Porque quando eu divido 2 por 2, vai ser 1, e o 1 na frente do coeficiente não precisa ser anotado, não precisa estar na anotação. Então, eu tenho que x é igual a 15 dividido por 2, x é igual a 7,5. Agora, com mais precisão, eu sei que a lei da função desse pedaço, né, y igual a 2x menos 10, e que o x, que vai ter como resultado o 5, ele é igual a 7,5. Utilizando a geometria analítica, igual eu falei, eu acho mais produtivo, vocês encontraram um dos valores, né, para qual o y é igual a 5. Aqui, na outra situação, nós temos, né, esse ponto, né, que vai também ter y igual a 5. Nós precisamos pensar o seguinte, que essa parte, né, essa lei da função é a que nós queremos encontrar, porque agora é ela que nós estamos avaliando. Então, nós vamos pegar que é uma reta representada por uma lei genérica y igual a x mais b, e vamos encontrar novamente a inclinação, coeficiente angular, pela variação de y sobre a variação de x. Novamente, yb menos ya, xb menos xa, e só que agora nós vamos pegar outros dois pontos pertencentes a essa reta. O 12
e 2, de coordenada 12 e 2, ou seja, x igual a 12 e y igual a 2, e o ponto de coordenada 9 e 8, que é aquele que nós já havíamos pegado antes, e vamos colocar aqui um como sendo o ponto A, o outro como sendo o ponto B. Não tem restrição de qual é qual, tá, pessoal? Eu escolhi aqui aleatoriamente, da esquerda para a direita. Então, eu vou fazer que yb menos ya é igual a 8 menos 2, porque o y desse ponto é 8, o y desse ponto é 2. 8 menos 2 nós sabemos que é 4. E aqui embaixo é 9 menos 12, ou seja, o xb menos o xa. Então, eu vou ter aqui 6 dividido por menos 3, mais dividido por menos é menos, 6 dividido por 3 é 2, menos 2. E já procede porque tem um coeficiente angular negativo, significa que essa reta é decrescente. E como é que eu falo? Está bem coerente com a nossa representação, porque de fato a reta é decrescente. Já encontramos o coeficiente angular, agora temos que encontrar o valor de b. Para encontrar o valor de b, eu vou pegar um ponto válido, pegar o 12,2, o 12 elemento para x e o 2 para y, e vou substituir ele na lei da função. Aonde x for 12, o y vai ser 2. E aí eu multiplico. Menos 2 vezes 12 é igual a menos 24. E 2 já estava ali dentro do parênteses, eu só tirei do parênteses, eu fico aqui com 2 igual a menos 24 mais b. O menos 24, igual eu falei, ele passa para lá, que ele está subtraindo, do outro lado ele vai estar somando. 2 mais 24, 26. Isso acontece porque você somou 24 de ambos os lados. Gosto sempre de ressaltar para que você não simplesmente faça o processo sem saber o porquê do processo. Então, quando está de um lado negativo, ele aparece do outro lado positivo porque no final das contas você somou 24 de ambos os lados. E quando você soma menos 24 mais 24, vai zerar. E mais 24 mais 2, vai dar 26. Então, b é igual a 26. Eu tenho aqui a lei da função. Menos 2x mais 26. Colocando essa lei da função e substituindo o valor de y por 5, eu vou ter que 5 é igual a menos 2x mais 26. Pessoal, normalmente você pega a lei e iguala a 5, mas a ordem não interfere, tá? Se ficar um pouco confuso, você pode pegar menos 2x mais 26 e igualar a 5, não tem problema. Aqui, o 26 estava positivo, Do outro lado, a operação inversa, negativo. Lembrando que é porque você subtraiu 26 de ambos os lados. Esse foi o processo que teve anteriormente aqui. Menos 26. 5 menos 26 menos 21. Eu tenho que menos 2x é igual a menos 21, ou menos 21 igual a menos 2x. Eu quero deixar esse x sozinho, então eu vou dividir por menos 2, só que eu não posso fazer isso de um lado da igualdade, eu tenho que fazer dos dois lados da igualdade. Essa é a ideia, pessoal, que está por trás de quando você tem um número aqui e você fala assim, ele está multiplicando, então vou passar para o outro lado dividindo. Essa é a ideia, que você dividiu dos dois lados pelo mesmo número. Menos 2 por menos 2 é 1, menos dividido por menos é mais, 21 dividido por 2 é 10,5. Então o valor daqui, quando y é igual a 5, é referente ao 10,5, que é o valor de x para o qual o y será 5. Já nessa parte, nesse outro ponto, que nós também sabemos que o y é igual a 5, mesma coisa, turma. É para exercitar mesmo a nossa geometria analítica. Vamos pensar o seguinte aqui. É uma reta, então precisamos considerar que y igual a x mais b. Encontrando o coeficiente angular, a variação entre ΔY e ΔX, ou seja, é a variação mesmo, até uma redundância falar, porque aqui não é delta, é variação. Variação de y sobre a variação de x. YB menos YA, XB menos XA. Tenho dois pontos, novamente, qual é o A, qual é o B, não é tão importante. Aqui eu determinei que o 14,6 é o elemento, é o ponto B, e o 12,2, a coordenada 12,2 é o elemento A. Colocando isso aqui na nossa fórmula para encontrar o coeficiente angular, nós temos que 6 menos 2 é sobre 14 menos 12. 6 menos 2, 4. 14 menos 2, 2. Nós temos o coeficiente angular igual a 2. E aí, novamente, vou colocar um ponto qualquer no local do x, porque o x é igual a 12, o y é igual a 2.
Então, quando o x for 12, o y vai ser 2. 2 é igual a 2 vezes 12, 24, mais b. Novamente, o 24 estava aqui, positivo, do outro lado negativo, menos 24 mais 2, menos 22. Isso acontece porque você subtraiu, mesmo que inconscientemente, você subtraiu 24 de ambos os lados. Desse lado ficaria 24 menos 24, zerava, e desse lado ficaria 4 menos 24, que daria menos 22. Já que eu sei que o coeficiente linear, que é o b, é igual a menos 22, eu tenho a minha lei da função, y igual a 2x menos 22. Isso vai resultar na seguinte situação. Y é igual a 2x menos 22 para y igual a 5 quando 5 for igual a 2x menos 22. E aí, nós temos a mesma ideia. O menos 22 do outro lado da igualdade é mais 22, porque você somou mais 22 dos dois lados para cancelar esse menos 22 aqui. E aí, mais 5 mais 22 é igual a 27, igual a 2x. Como eu quero encontrar o valor de um x, pessoal, embora eu não precise escrever 1 na frente do x, mas a gente sempre encontra o valor de um x, eu vou dividir por 2 desse lado, e aí eu vou ter 2 dividido por 2, 1x, 27 dividido por 2, e aí nós vamos chegar aqui, x é igual a 13,5, beleza? 13,5 é o valor aqui embaixo que vai resultar no y igual a 5. E o nosso último valor, no qual y igual a 5, novamente, é uma reta na qual o coeficiente angular pode ser determinado pela variação de y sobre a variação de x, yb menos ya, xb menos xa. Estou repetindo, justamente para você revisar aquilo que você já estudou nas semanas anteriores. Então, eu tenho dois pontos diferentes. O 14, o ponto de coordenada 14 e 6 refere-se a esse ponto. O ponto B de coordenada 16 e 0 refere-se a esse. Quando eu substituir isso, pessoal, vai ficar da seguinte forma. 0 menos 6, yb menos ya, e 16 menos 4, que é xb menos xa. 0 menos 6 é menos 6, 16 menos 14 é 2, positivo, menos dividido por mais é menos, e 6 dividido por 2 é 3. Então, eu tenho que o coeficiente angular é menos 3. A inclinação dessa reta é maior do que a inclinação dessa, Ela é decrescente, mas está mais inclinado. E isso, visualmente, às vezes passa batido, pessoal. Por isso que é legal você utilizar a geometria analítica para ter um pouco mais de precisão nessas afirmações ou até mesmo uma percepção melhor do que está acontecendo no gráfico. Encontrei o nosso coeficiente angular, agora eu tenho que y é igual a menos 3x mais b, e considerando o ponto 16 e 0, lembrando que o x é 16 e o y é 0, isso faz com que nós possamos concluir a seguinte questão. Quando o x for igual a 16, o y é 0. Então, eu tenho 0 igual a menos 3 vezes 16. 3 vezes 16 é igual a 48, menos vezes mais é menos, então menos 48. E aqui, o menos 48 estava de um lado, ele passou para o outro lado positivo, ou seja, a operação inversa do outro lado, menos 48 aqui ele está subtraindo 48, do outro lado está somando 48. E isso acontece porque você somou 48 dos dois lados da igualdade. Eu tinha menos 48, eu quero cancelar, eu vou somar pelo oposto, pelo simétrico, que é o mesmo número com sinal diferente. Menos 48 mais 48, eles iriam se anular, Seria 0. Então, como aqui a ideia é deixar só a letra, aqui seria 0, só que como eu fiz isso de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado também. Por isso acontece aquela fala tão comum. Está negativo de um lado? Passa para o outro. Eu não quero que você deixe de fazer isso, mas eu quero que você entenda por que você faz esse processo. E aí, sabendo que a lei da função é menos 3x mais 48, eu posso falar que y é igual a menos 3x mais 48 para y igual a 5, quando 5 for igual a menos 3x mais 48. E aí, novamente, 48 positivo, do outro lado negativo, porque nós subtraímos 48 de ambos os lados, e aí nós temos 5 menos 48 igual a menos 3x.
5 menos 48 é igual a menos 43, porque você conserva o sinal do maior módulo, 48 é maior que 5, e subtrai. Então, 48 era negativo, 48 menos 5, 43, é igual a menos 3x. Lembrando, o objetivo é deixar 1x. Se eu tenho menos 3 na frente do x, eu vou dividir por menos 3. É aquela ideia, o menos 3 está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Isso acontece porque, na verdade, você dividiu os dos dois lados por menos 3. Então, aqui, menos dividido por menos é mais, e menos dividido por menos é mais novamente, 43 sobre 3. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 14,333 é igual a x. Então, esse último ponto, repara que ele não vai seguir o mesmo critério dos outros, ele não vai ser 14,5, ele vai ser 14,333. E isso é algo benéfico para mostrar para vocês que visualmente vocês poderiam se enganar e falar que esse valor seria 14,5, beleza? Então aqui nós finalizamos os quatro valores para os quais y era igual a 5. Turma, no item F nos pergunta para quantos valores de x se tem y igual a f de x, né, igual a 4. Se nós projetássemos uma reta horizontal paralela ao eixo x, nós veríamos que nesse ponto, né, o valor aqui embaixo seria igual a 4, que é o ponto 4. Todos esses valores, porque entre o 4 e o 5 existem infinitos números, entre o 5 e o 6 existem infinitos números racionais, entre o 6 e o 7. Então, toda essa linha, esse intervalo, retornaria valores iguais a y igual a 4. Da mesma forma que aqui aproximadamente o 7, o 6, né? Aqui aliás o 5, o 6, o 7 e esses outros valores aqui que está próximo do 9, o valor que está próximo do 13 e esse valor que estava próximo do 15, todos eles retornariam, embora a gente não tenha precisão, seriam aproximadamente 7 valores. Mas levando em consideração que entre cada um desses valores, né, desses números, não vou falar que todos são inteiros ou naturais, porque aqui no 15 nós sabemos que ele não está exatamente em cima do 15, mas seriam 7 valores para os quais y seria igual a 4. No entanto, se considerarmos todos os números reais, seriam infinitos valores por causa desse intervalo aqui, pessoal. Dentro desse intervalo tem infinitos valores, beleza? No item G, nos pergunta quantas raízes tem essa função. E raiz, né, ressalta que raiz é todo número de x, tal que y igual a f de x igual a 0. Então, se nós olharmos essas duas partes nas quais o y é igual a 0, porque nem tem altura, né? O valor de 0 é igual a 0 e o valor de 16 é igual a 0, por isso nós podemos afirmar que tem duas raízes. Já no item H, nos pergunta qual é o valor de y para o qual só existe um, né, x tal que y igual a f de x. Pessoal, é o ponto máximo. O 8 aqui no alto, né, o valor de y igual a 8, é a única situação na qual existe apenas esse valor. Porque olha só, esse valor de x ele é igual a 8. Não tem nenhum outro valor de x que seja igual a 8. Para os outros números, sempre vai ter dois valores. Porque se a reta subiu, né, se as sentenças formaram um gráfico que subiu, quando descer, vai ter um ou mais valores para diferentes valores de x. Então isso acontece aqui por ser um gráfico formado por diferentes sentenças, mas no caso do 8 não acontece por ele ser o ponto máximo. Então para y igual a 8, né, pois apenas o x igual a 9 terá como f de x igual a 8.